Olá, meus queridos. Hoje tirei um tempo para fazer um vídeo muito interessante, um vídeo falando sobre a revista Sentinela de 2017, fevereiro, edição de estudo. Essa foi a revista que deixou muitos publicadores com os cabelos em pés. Por quê? Bom, a edição de estudo é esse aqui, Como Jeová Guia Seu Povo. Essa edição de estudo mostra algo assim muito interessante, né? Bom, onde foi que os publicadores eles perceberam que tinha algo errado com esse estudo, né? O que eles perceberam nesse estudo? Quando você vem aqui no capítulo 12 dessa revista, essa obra não é de homens, vamos lá. Aqui mostra o antigo corpo governante. A partir do parágrafo 11, como funciona o corpo governante, conta uma história interessante. O corpo governante toma decisões importantes como um grupo que se reúne uma vez por semana. Essas reuniões ajudam a ter uma boa comunicação e a manterem-se unidos. Significa ele ter eles lá, né? Eles se comunicam. Nenhum membro do corpo governante é mais importante do que o outro. Por isso, a cada ano, um membro diferente é o presidente nessas reuniões. Ou significa, cada ano tem um que torna-se presidente, né? Ou é só por questão hierárquica mesmo. O mesmo acontece em cada uma de 6 comissões do corpo governante. Acha líder de seus irmãos. Agora, observe bem. Até aqui, nesse estudo, ficou tudo ok. Falando sobre o corpo governante, sobre o alimento espiritual. Até aqui nada. Os irmãos, nada teve de estranho. Mas, quando os irmãos chegaram, alguns começaram a comentar, depois do parágrafo 12, que diz assim, ó. Quem é realmente o escravo, fiel e prudente, né? Alguns começaram a se queixar, porque o próprio corpo governante diz o seguinte, ó. O corpo governante, ele não recebe revelações da parte de Deus, e não é perfeito. Ele não recebe nada da parte de Deus. Se ele não recebe revelações da parte de Deus, ele recebe revelações da parte de quem? Vocês estão percebendo? Vocês, testemunhos de Jeová, lê uma coisa dessa aqui e parece que não aprendeu a ler. Porque aqui diz o seguinte, ó. Olha, o corpo governante não recebe revelações da parte de Deus e nem é perfeito. Esquece a palavra perfeito, bota recebe a parte. Significa que ele não recebe de quem? Ele não recebe de Deus. Então ele recebe de quem? Aí, olha só. Como esse estudo mostra que o corpo governante não é guiado pela palavra pela Bíblia, como eles dizem, e nem por Deus, porque ele diz assim, ó, por isso ele pode cometer erros ao explicar assuntos da Bíblia ou da orientação, tá? Eu vou mexer nesse aspecto aqui, eu vou até crescer o som, aqui, para vocês entenderem uma coisa muito séria. Tem uma coisa muito séria nesse assunto aqui, tá? Observe. Gente, se eles recebem, eles podem errar, cometer erro em certas explicações da Bíblia e nas orientações. Como é que você, testemunha de Jeová, leva tão a sério, 100%, como se eles não fossem errar, e você julga seu irmão? Como é que um ancião pega um KS, que é as orientações da organização dada pelo corpo governante, e aplica aquilo que está escrito no KS em um publicador? Como é que ele julga o publicador? Como é que ele segue restritamente orientações, que não é orientações bíblicas, a maior parte do KS não é orientações bíblicas, é orientação políticas, doutrinárias, do sistema governamental das testemunhas de Jeová dentro da religião. E ele pega aquilo ali como 100% de verdade e aplica sobre as pessoas que estão ali na região.
Ou religião não, desculpa, aquele testemunho de Jeová não é religião, é seita, né? Qualquer um que estudar sobre seita vai saber que testemunho de Jeová é seita. Todos os estudiosos sabem disso. Só os testemunhos de Jeová que ainda diz que é religião. Eles batem que é testemunho de Jeová. Agora pergunta a eles se eles estudaram sobre seita, se eles sabem alguma coordenada sobre seita. Então, o que que acontece? Aí eles dizem aqui, ó. Tanto que no índice encontramos o assunto esclarecimento de crenças. Esclarecimento de crenças. Aí eles dizem um ponto aqui interessante. Na verdade, Jesus não disse que o escravo ia dar alimento perfeito. Aí eles criam uma desculpa. Por que eles criaram essa desculpa? Que eles não dão alimento perfeito. Porque eles erram, cometem o erro, um monte de gente, milhões de pessoas que servem a testemunho de Jeová, termina pagando um preço alto, eles têm que dizer que eles não dão alimento perfeito. Aí eles usam a desculpa. Mas Jesus não disse que o escravo ia dar alimento perfeito. Primeiro, pessoal, eu vou dizer uma coisa a vocês. Aqui. Um momentinho, vou dar uma pausa aqui. Daqui a pouco eu volto. Um momentinho. Então, escravo perfeito, se vocês olharem o texto de Mateus, capítulo 24, vocês vão perceber algo muito curioso. Vamos lá? Mateus. Vou olhar aqui no próprio aplicativo de vocês, tá? 24, 45. Qualquer teólogo, qualquer estudioso, ele sabe que isso aqui é uma parábola e não uma profecia. Isso aqui é uma parábola. O que é uma parábola, pessoal? É uma ilustração. Uma ilustração. E uma ilustração que Cristo ensinou naquela época. E ele disse: quem é realmente escravo fiel e prudente? A quem o Senhor encarregou seus domésticos para lhe dar alimento no tempo apropriado. Agora, olha que interessante. O ladrão aqui é uma parábola. Já o corpo governante quer dizer que aqui no texto ele não é uma parábola. E ele se denota como corpo governante, como se fosse os guiados por Deus. Então isso aqui é uma parábola. Qualquer um sabe que isso aqui é uma parábola. Qualquer estudioso, gente, qualquer teólogo, entendido da Bíblia, qualquer padre, qualquer estudioso, até pastor, sabe que isso aqui é uma parábola. E chega o corpo governante e pega isso aqui como se fosse algo real, dizendo que eles é o escravo fiel, prudente. Parábola, mas eles se colocam no lugar do escravo fiel e prudente. E pegaram esse nome para eles, viu? E colocaram na cabeça das testemunhas de Jeová. Agora eu pergunto, se Jesus usa ele como um escravo fiel e prudente, como eles estão dizendo, e manda informações para ele, então por que eles dizem aqui que não recebe revelações da parte de Deus nem de Cristo? Como é que eles não recebem aqui informação de Deus e da parte de Deus e de Cristo? Muitas testemunhas de Jeová estão invocadas com esse estudo. E está certo, não está invocado. Aí depois eles inventam uma desculpa. Aí ele diz: por isso que pode cometer erros ao explicar assuntos da Bíblia ou da orientação. Mas como é que você, testemunho de Jeová, leva 100% certo as orientações que ele dá, dizendo que eles estão 100% certo, que todo mundo vai para o Armagedon, que vai para os infernos, e vocês são os perfeitos que vão viver. Só vocês são os perfeitos. Gente, tem pessoas que estão fora, tem pessoas que estão em outras religiões, mas elas são fiéis. Igual a você que está no testemunho de Jeová. São pessoas boas também. Só falta você dizer que as pessoas das outras religiões matam todo mundo, destrói todo mundo, que ninguém presta, só vocês prestam. Não é isso, gente. Ser testemunho de Jeová desse jeito é ser fanático. Vocês estão percebendo onde é que há o grau de fanatismo? Quando eles perceberam o erro deles, aí eles botam aqui uma coisa interessante. Na verdade, Jesus não disse que o alimento espiritual seria perfeito, mas o alimento espiritual sempre foi perfeito. Da parte de Cristo, não é da parte do corpo governante. Da parte de Cristo é perfeito o alimento espiritual. Da parte do corpo governante não é perfeito. Claro, é evidente. Se você seguir o caminho do amor, é perfeito o alimento espiritual. Ó, se você amar seu próximo, amar seu inimigo, você acha até com desassociado a seu inimigo? Só porque o dissociado, que não é uma pessoa que cometeu pecado,
Só porque saiu por vontade própria. As testemunhas de Jeová não falam mais com ele porque não aplicou o amor de Cristo. Por isso que o alimento do escravo fiel e discreto não é perfeito. Porque é doutrina de homem, porque Cristo mandou perdoar. Aí chega um testemunho de Jeová e não quer fazer o que Cristo manda, mas quer fazer o que 7 homens lá quer mandar. Que o corpo governante quer mandar. E eles aceitam esses homens como Deus. As testemunhas de Jeová aceitam esses homens como Deus, gente. Parece que são deuses. Deuses na terra colocados por Deus. Daí, cabe a você, que é testemunha de Jeová, que medita, pensar direito, tá? Lembrando que eu fui uma década ancião e percebi que tinha muita coisa errada no KS. E muitos de vocês nunca olharam o KS. Porque vocês não podem ter acesso ao KS. Vocês não podem ter acesso ao KS. Vocês, testemunhos de Jeová, não podem ter acesso ao KS. Sabe por quê? Sabe por quê? Para o corpo governante, vocês não têm valor nenhum. Só ancião que pode ter acesso às informações secretas do KS. Mas é informação secreta? Sim. Até as informações de cartas secretas. Vocês não podem, vocês publicador para eles não é nada. Não pode ter acesso. Para vocês não abrirem os olhos dessas cartas secretas que só os anciãos eles têm acesso. Espero que isso aqui abra a mente de vocês. Que o corpo governante não recebe revelações da parte de Deus e nem é perfeito. E além de cometer erros ao explicar assuntos da Bíblia e dar orientações a vocês, vocês, por serem fanáticos, levam a sério demais esses assuntos que eles falam. Eu espero que abra a mente de vocês esse próprio estudo que eles fizeram para vocês e que vocês, por serem cegos, nunca reparou esses detalhes no estudo da Bíblia e no estudo da revista que eles dizem que é bíblica, totalmente bíblica. Você percebe que não é bíblica. É sim assuntos que eles colocam do jeito deles e erram de forma feia com os assuntos e as orientações. E eles sabem que eles erram. Aí muitos vão dizer, mas eles estão sendo humildes em falar isso. É muito fácil você dar desculpa do que ser humilde. Humilde é eles chegarem até vocês e dizer, nós erramos nisso aqui, morreu 1 milhão de pessoas em tal data. Nós erramos nisso aqui, muitos morreram em tal data. Nós erramos em 1975 e muitos irmãos largaram seus empregos e morreram. Alguns passaram até necessidade de fome. Isso sim é reconhecer as profecias erradas que eles colocaram desde aquela época. Por isso que vocês não pesquisam, porque vocês têm medo. Vocês precisam ir a um psicólogo, para que um psicólogo ajude a vocês lidar com essa situação que é conturbadora e mentalmente confusa, e que vocês ainda não entendem nada de psicologia, não procuram profissionais de psicologia e diz que tudo é do diabo com esse fanatismo louco e doentio. Até a próxima, se o Criador Eterno Ial permitir. Quem não sabe o que é Ial que eu estou dizendo aqui no final do vídeo, por favor, vá pesquisar na sua própria biblioteca online do próprio aplicativo Library, tá bom? Um abração e até a próxima, se o Criador Eterno